No judô, uma arte marcial com séculos de história, existe uma tensão silenciosa, sabe? De um lado, a gente tem a sabedoria dos mestres, passada de geração em geração. Do outro, os dados, a ciência do esporte. Vamos mergulhar em como a fusão desses dois mundos está hoje redefinindo o caminho de um campeão. Essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o dilema. É a intuição da faixa preta contra a precisão do laboratório. Uma disputa entre aquilo que se sente, a experiência de tatame, e aquilo que se pode medir, o dado puro. Então a gente chega nesse ponto: tradição versus ciência. A grande questão é como conciliar duas abordagens que parecem tão diferentes, mas que buscam a mesma coisa: o alto rendimento. Olha só que interessante. De um lado, temos a sabedoria do sensei, que é construída na base da experiência, da intuição, do que foi passado para ele. O foco é a perfeição do gesto. Do outro lado, o método do cientista, que é todo focado em dados, em fisiologia, em otimizar a máquina humana. E aí fica a pergunta de US$ 1 milhão, né? Na era moderna, qual desses caminhos leva ao pódio? Será que é preciso escolher um lado? Ou será que a verdadeira chave para o sucesso está em juntar o melhor desses dois mundos? Para a gente começar a encontrar essa resposta, precisamos olhar para dentro, para a fisiologia. Entender o motor energético do judô. O que uma luta de fato exige do nosso corpo. Muita gente pensa que judô é só explosão, né? Dá aquele golpe pronto. Mas a ciência mostra um cenário bem mais complexo. Na verdade, os três sistemas de energia do nosso corpo, o de explosão imediata, o de curta duração e o de resistência, são igualmente importantes para vencer. Pensa assim, os sistemas anaeróbicos, os de explosão, são o nitro do judoca. Dão aquela potência para o arremesso que vale o ippon. Mas é o sistema aeróbico, a resistência, que permite recuperar o fôlego entre um golpe e outro e que te faz aguentar um dia inteiro de competição. Sem ele, o nitro acaba rápido. Beleza, já entendemos o motor. Agora vamos falar do chassi, os pilares da potência. Ou seja, os diferentes tipos de força que um judoca precisa desenvolver. E aqui, o conceito de força fica bem mais específico. Não é só sobre ser forte, ponto. É sobre ter o tipo certo de força para a hora certa. A força rápida para aplicar um golpe, a força máxima para estourar a pegada do adversário e a resistência de força, que é para conseguir manter a sua pegada e a pressão durante a luta inteira. Certo. Então, como a gente constrói esse motor e esse chassi tão complexos? A resposta está num princípio biológico fundamental, um ritmo quase secreto do treinamento. Aqui está o pulo do gato, a supercompensação. Pensa no treino como um estresse para o corpo. A mágica de verdade não acontece durante o esforço, mas sim no descanso, na recuperação. É nessa fase que o corpo se reconstrói. E ele não só volta ao que era antes, ele volta um pouquinho mais forte. Só que, claro, tem um porém. Se esse estresse, o treino, não for desafiador o bastante, ou se for muito espaçado, o corpo simplesmente não sente a necessidade de melhorar. E o resultado? Estagnação. É o temido platô, quando parece que a gente não evolui mais. E do outro lado da moeda, tem o perigo do esgotamento. Muito estresse com pouca recuperação leva ao colapso, ao overtraining. E aí, o desempenho, em vez de melhorar, piora. Achar esse equilíbrio perfeito é a grande arte e ciência do treinamento. Então, como gerenciar esse ciclo de estresse e recuperação de forma inteligente? A solução que integra tudo isso tem um nome: periodização. É o verdadeiro projeto do campeão. A periodização não é só uma agenda de treinos, é muito mais. É como a planta de um arquiteto para construir um campeão. Cada peça, cada fase da construção é planejada para que, no final, a estrutura toda esteja sólida e pronta para o grande desafio. E essa planta vai do macro ao micro. Começa com um plano de vários anos, tipo um ciclo olímpico. Depois, isso se quebra no plano para uma temporada, que se quebra em blocos de treino de algumas semanas, os mesociclos. E por aí vai, até chegar no microciclo, que é o plano da semana e na sessão de treino de hoje. Tudo conectado. E é exatamente aqui que a ciência e a tradição se abraçam. A periodização dá a estrutura, o esqueleto científico do plano, mas é a experiência do treinador, a sua visão de tatame, que vai dar vida a esse plano, fazendo os ajustes finos que só quem vive o dia a dia do atleta consegue perceber.
No fim das contas, o sucesso hoje não está em escolher um lado, mas em integrar os dois. E isso nos deixa uma reflexão final, né? Talvez o grande mestre de judô do futuro não seja apenas um guardião da tradição, mas também um analista de dados, que usa a sabedoria da faixa preta para interpretar o que os números, sozinhos, não conseguem dizer.